Salve, salve, galera! Sentiu o clima? Sentiu o clima? Hoje o balé é clássico. Hoje a música é erudita. Olha, sente o clima. Sinta-se nas festas palacianas da França do Rei Sol. Sinta-se no Castelo de Versalhes. Pois é, galera. É justamente nesse clima clássico, erudito, chique de viver, que nós iremos iniciar a nossa aula de hoje com o tema absolutismo e as revoluções inglesas. Tá certo, pessoal? Nós iremos hoje fazer um estudo sobre as características do absolutismo na Inglaterra e na França, e posteriormente, em uma segunda aula, dando continuidade a essa, estaremos falando das revoluções inglesas. Revoluções essa que inauguram um conjunto de revoluções burgueses. Beleza, pessoal? Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História e vamos hoje dar uma espiadinha ali na dinastia francesa, inicialmente. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos lá. Essa fotinha que você está vendo aí é do primeiro rei que vai inaugurar a dinastia dos Bourbons. Isso mesmo, porque tratar do absolutismo na França, galera, é necessário lembrar-nos da família Bourbon. Os Bourbons chegaram ao poder no quadro, em um contexto de vários conflitos religiosos que ocorreram não só na França, mas também em boa parte da Europa. Beleza? A guerra, pessoal, que vai trazer o primeiro Bourbon ao poder vai ser conhecida como a Guerra dos Três Henriques. Isso mesmo, a Guerra dos Três Henriques, que ocorreu no ano de 1586. Essa guerra, pessoal, tinha em um contexto, né, estava lá presente o rei Henrique de Valais, o rei Henrique de Quisé e também Henrique de Bourbon. Esses dois primeiros que eu disse antes, Henrique de Valois e Henrique de Quisé, eles vão ser assassinados. E aí, então, quem vai assumir o trono francês vai ser Henrique de Bourbon. Ele vai ser o primeiro dinasta que vai inaugurar a dinastia dos Bourbons na França, beleza? É dele a belíssima frase, ou um pouco reflexiva, que diz o seguinte: Paris bem vale mais que uma missa, tá certo? Então a gente vai ver que essa guerra, chamada Guerra dos Três Henriques, ela vai entrar para a história da França, porque ela vai marcar justamente a chegada dos Bourbons ao poder na França, beleza? Muito bem. A gente vai perceber agora, pessoal, eu trouxe para vocês aí uma cronologia do governo dos Bourbons, né? Ele é um período que vai de 1589 até 1792, cara. É muito tempo essa dinastia no poder lá na França, tá certo? Aí eu trouxe a cronologia desses reis e eu vou trazer para vocês algumas características de cada reino, tá bom? Então, os reis da dinastia Bourbon vai ser Henrique IV, que vai ser esse primeiro dinasta que vence a Guerra dos Três Henriques e vai inaugurar esse período de absolutismo ali na França, tá certo? O seu sucessor vai ser Luís XIII, posteriormente Luís XIV, Luís XV e o Luís XVI, tá certo? Então, o que marca o início da dinastia Bourbon vai ser a chegada de Henrique IV ao poder, e o que marca o final da dinastia Bourbon na França vai ser o quê? A Revolução Francesa, o contexto da Revolução Francesa, porque é esse o contexto que Luís XVI vai governar. Ele vai terminar sendo executado na guilhotina nas mãos dos revolucionários, beleza? Para a gente entender ainda melhor, nós vamos estudar um pouco, eu trouxe para vocês um pouco, as características de cada rei, tá certo? De cada rei da dinastia Bourbon francesa, tá bom? O primeiro deles é o rei Henrique IV, pessoal. Ele vai governar
de 1589 até 1610, cara. Tá certo? Embora Henrique IV tivesse se convertido ao cristianismo, beleza? É um rei cristão, católico. Ele, apesar disso, apesar dele ser um rei católico e estar em um ambiente de conflitos religiosos, ele vai procurar manter boas relações com grupos calvinistas que viviam ali na França, né? Ele procurava desenvolver um governo pacifista, né? De uma relação pacífica internamente com esses grupos religiosos, né? De um lado a gente vai ter os católicos, de outro lado os protestantes. Nesse sentido, pessoal, o governo de Henrique IV destaca-se em sua política interna. Por quê? Porque ele vai criar um fato muito histórico do governo dele, é a criação do chamado Édito de Nantes. Ele criou o Édito de Nantes em 1598, pelo qual esse édito ele dava aos calvinistas, que lá na França vai receber o nome de huguenotes, dava direito de se reunirem em praças públicas e para celebrarem os seus cultos. Porém, não era em qualquer praça, pessoal. Teria que ser em praças em que ao arredor ali dessas praças vivesse uma maioria protestante. Outra coisa, outro fator, outra característica que o Édito de Nantes vai trazer para os calvinistas, para os huguenotes, vai ser um certo direito civil e uma maior participação política num governo francês, pessoal. Contudo, a gente vai ver que essa política dele de conciliatória, pacifista, vai resultar em muitas críticas, tanto por lado dos católicos quanto do lado dos calvinistas. Os católicos, os mais radicais, acreditavam que o rei havia traído a confiança, poxa, porque ele havia dado aos huguenotes, aos calvinistas franceses, certa liberdade política, civil, liberdade religiosa de culto e até participação política. Por outro lado, os hugonetes vão ficar insatisfeitos ainda com o governo de Luís IV, justamente porque eles não podiam exercer a liberdade de culto em todos os espaços franceses. Eram geralmente em espaços restritos, tá bom, pessoal? Henrique IV, pessoal, no que diz respeito aos assuntos econômicos, ao projeto de desenvolvimento econômico para a França, ele considerava que o Estado francês só poderia ser poderoso em relação aos outros estados europeus se eles conseguissem enfraquecer o poder e a influência que a família do Habsburgo tinha no cenário internacional. Tá certo? Era uma família poderosa, era uma família que controlava terras a leste, a oeste, a norte e ao sul da França, né? Além de dominar boa parte do mundo conhecido em um império onde se afirmava, né, que o sol nunca se punha, dado a sua extensão. Então, era uma família poderosíssima que, segundo o projeto econômico do rei Henrique IV, ele via vamos dizer assim, um impedimento da França prosperar enquanto o poder maior francês estivesse na mão dessa família, tá certo? Diante disso, ele vai tomar uma atitude que vai levar a uma crise séria do governo dele. Ele procurando minar o poder dos Habsburgos. Henrique IV, pessoal, ele vai inaugurar uma política externa de apoio aos holandeses, tá certo? Que buscavam sua autonomia diante da Espanha. E a gente vai ver que essa família Habsburgo tinha uma aliança com a Espanha. Então, a Espanha naquele momento estava controlada pela família Habsburgo. Então, a gente vai ver que vai ser uma decisão do rei em fazer isso. Isso não vai ser bem aceito entre os nobres franceses,
que vai gerar uma crise diplomática, uma crise também interna no governo de Henrique IV, tá certo, pessoal? Diante disso, diante dessa política externa conflituosa e também por conta do Edito de Nantes, ele vai acabar sendo assassinado em 1610 por um extremista religioso católico, tá certo, galera? Então a gente vai ver que foi um governo altamente conflituoso, com conflitos internos e externos. Aí quem vai assumir pós-morte do rei Henrique IV vai ser Luís XIII, o chamado Rei Justo, tá certo? Na época em que ele assume o poder, em que o Henrique IV falece, morre, e que Luís XIII vai assumir, ele é apenas uma criança. Então, ele fica impossibilitado de assumir. Mas, de forma geral, o governo de Luís XIII vai de 1610 até 1643, em que, em um primeiro momento, pessoal, o governo vai ser liderado pelo cardeal Richelieu, que vai ser o tutor do menino, Luís XIII, e também vai governar a França até a maioridade da criança, tá certo? Do príncipe. Ele, pessoal, vai tomar a decisão de reafirmar o apoio aos holandeses, porque ele, assim como o rei Henrique IV, entendia que o poder que a família Habsburgo tinha estava interferindo no crescimento econômico francês e também num projeto que a França tinha de se tornar uma potência naquele momento. Então, ele vai reafirmar a parceria com a Holanda, o que vai levar a uma crise no governo dele. Diferentemente do que os nobres franceses pensavam, pelo cardeal ser católico, eles pensavam que iam tomar decisões que favorecessem a igreja. Na verdade, Richelieu, ele vai, pessoal, afirmar que todas as decisões que ele tomaria, ele só tomaria com apoio do rei, né, do príncipe, que iria passar a reinar com a maioridade, e também de acordo com o bem para a França. A esse pensamento dele foi dado o nome razão de Estado, tá certo? Foi ainda com o poder estando nas mãos de Richelieu que a gente vai ver ele centralizando ainda mais o poder e a influência na figura do rei, tá certo? E quando o rei Luís XIII assume o poder, pessoal, a gente vai ver que a França estava já em um desenvolvimento econômico considerável, tá certo, pessoal? Porque Richelieu ele vai começar a investir nas manufaturas francesas, tá certo, pessoal? E aí a gente vai ver o quê? Quando Luís XIII assume o poder, a França já estava com as bases bem ali alicerçadas, tá bom, pessoal? Então a gente vai ver que o sucessor de Luís XIII vai ser Luís XIV, o chamado Rei Sol, né? Ele vai reinar, pessoal, de 1643 até 1715. Dentre os reis da França, galera, o mais importante foi Luís XIV, tá certo? Foi considerado o Rei Sol. No primeiro momento do seu reinado, o governo esteve nas mãos também de um tutor. Agora, o tutor era o Mazarino, tá certo? Ele vai governar a França até ao momento que o poder vai ser, enfim, passado para as mãos de Luís XIV. O tutor, pessoal, era de origem italiana, o que vai gerar um desconforto muito grande entre os nobres franceses e a monarquia dos Bourbons, porque os nobres franceses vão se sentir desprestigiados por ter como poder maior um italiano, em uma época que a Itália nem unificada ainda estava, tá certo? Que alguns territórios italianos da Península Itálica estavam sob domínio justamente da França. Diante disso, vai surgir uns levantes questionando o poder de Mazarino, que vai ser chamado de Fronda. A Fronda, pessoal, ela foi algumas sedições, os levantes
sociais que vão ocorrer para derrubar o Mazarino. Isso foi no ano de 1648 e vai até o ano de 1653, tá certo? Apesar de todas as dificuldades enfrentadas por Mazarino, ele vai conseguir combater a Fronda, tá certo, pessoal? Ele vai conseguir vencer todos esses levantes. Em meio a essas agitações, a gente vai perceber que vai se destacar, o governo dele se destaca por construir um espaço no qual o rei Luís XIV, quando começasse a governar, iria poder ficar longe das agitações sociais. Então, ele começa a construir, com o aval do rei, é claro, o Palácio de Versalhes, tá certo, pessoal? O palácio foi construído com supervisão do próprio rei Luís XIV e vai tornar o símbolo da autoridade real. O rei vai ser servido pelos mais importantes intelectuais da época, conseguindo atrair para Versalhes uma nobreza que vai viver às custas dos favores reais e, consequentemente, mantidos pelos impostos pagos pelo terceiro estado, pelo povo francês, tá certo? Aí tá surgindo a chamada nobreza cortesã. O ministro, galera, das finanças de Luís XIV vai ser o Colbert. Colbert, pessoal, ele vai ser responsável por aplicar uma política mercantilista num país, tá certo? Na qual ele vai incrementar e reforçar as atividades manufatureiras, tá certo? Ele reforçou também, galera, o monopólio nas terras conquistadas e também estabeleceu uma proteção tarifária para os produtos da França. Com isso, ele vai conseguir equilibrar a economia francesa. O resultado de tudo isso, né, a gente vai ver que a balança comercial da França vai trabalhar em superávit, contribuindo então para o aumento da influência do rei. Tá certo? Só a partir, galera, do ano de 1661 que Luís XIV vai passar a conduzir diretamente o governo francês, tá certo? Atraindo a atenção de reis europeus de várias cortes pela sua elegância, imponência e pelo luxo de Versalhes. Todos queriam imitar o estilo francês do governante. Membros da igreja se apressavam em afirmar uma autoridade real de caráter divino ao rei Luís XIV. Isso ia muito bem, obrigada, pessoal, até todo esse luxo, todo esse glamour custar muito caro para o povo francês, que estava lá sofrendo com a alta tributação, com a falta de alimento e as crises. Para piorar toda a situação, o Luís XIV vai se envolver em guerras contra a Inglaterra, endividando a França, galera. E isso vai custar muito caro para os reis que virão posteriormente a ele, tá certo? O rei o rei Luís XIV, querendo manter todo o seu status quo, todo o seu glamour, vai começar a tomar dinheiro emprestado, endividando o país, pessoal. Quando Luís XIV morre e deixa o poder, a gente vai perceber que a França vai estar mergulhada em dívidas. Então, tudo que tinha sido construído antes estava por um triz, tá bom? A gente percebe, a gente sabe que Luís XIV vai ser um dos reis mais absolutistas da França e um dos mais admirados ao mesmo tempo. É dele a frase: o Estado sou eu. Tá certo? Esse título que ele recebe, o Rei Sol, é porque pela imponência dele, pelo luxo, glamour, estilo e as regras de etiqueta que ele vai estabelecer, pessoal, ele vai ser admirado. Por isso ele vai receber esse título, tá bom, pessoal? Mas o reino dele, quando ele deixa o reino, ele deixa a França endividada para o seu sucessor. O sucessor de Luís XIV é o Luís XV, o bem-amado. Não é isso? Ele vai reinar de 1715 até 1774, galera. Ele vai continuar, pessoal, com uma postura que era muito parecida com a postura do rei Luís XIV, no que diz respeito aos altos gastos com a corte e com uma política de guerra, tá certo? Que foi consumindo ainda mais os recursos do Estado, além de aumentar o endividamento não só com seu povo, mas também com os empréstimos que estava tomando.
O maior exemplo, pessoal, do horror, da derrota que foi o governo de Luís XV, vai ser a guerra que ele vai se envolver, a chamada Guerra dos Sete Anos, que ele se envolve com a Inglaterra. Além dele perder a guerra, galera, e endividar ainda mais o país, ele vai perder regiões, territórios importantíssimos da França. Ele termina perdendo esses territórios para os ingleses, tá bom? E aí a gente vai ver que o próximo rei, Luís XVI, vai herdar o caos, né? Vai herdar uma França com uma dívida externa galopante, uma dívida com seu povo quase que impagável, a França arruinada economicamente, uma balança que antes estava em superávit, estava agora em déficit. A gente vai ver que Luís XVI, ele como os outros, começa a governar de forma muito jovem, mas ele não tinha, vamos dizer assim, a habilidade de governar e de seduzir quem estava ao seu redor que Luís XIV tinha. Portanto, pessoal, isso vai custar muito caro para ele. A gente vai ver que ele vai ser o último rei da dinastia dos Bourbons. Ele vai governar de 1774 até 1792, tá certo? Ele teve de enfrentar, tá aí no currículo dele, o contexto da Revolução Francesa, né? Que a gente viu que foi aquela revolução que marca o início da Idade Contemporânea, porque ela vai conseguir derrubar o chamado antigo regime através dos revolucionários, dos jacobinos, mas isso é uma outra história que a gente vai ver quando nós estudarmos a Revolução Francesa. Então, como a gente viu, o absolutismo na França foi marcado por uma forte centralização política na figura do rei, como é característica, aliás, dos absolutismos, mas a gente está vendo também que ao longo de toda a história da dinastia Bourbon, a dívida com o povo resultou na chamada Revolução Francesa, tá certo? Essa revolução ocorre em um contexto de iluminismo, no qual eles associavam o atraso e o sofrimento que a população francesa vivia graças à política do antigo regime, tá certo? Muito bem. Agora, galera, a gente vai ver um pouco sobre o absolutismo inglês. Abordar o regime absolutista na Inglaterra é ter que necessariamente, pessoal, a gente tratar de duas famílias reais, duas dinastias, a dinastia dos Tudor e dos Stuart, tá certo, pessoal? Mas a gente sabe que a centralização política na Inglaterra vai ocorrer a partir de guerras. Entre elas, a gente tem a Guerra dos 100 Anos, e quando essa guerra termina, a gente vai ver um conflito interno ali na Inglaterra pelo poder, a disputa pelo poder entre duas famílias poderosas, né? Os Lancaster e os Yorks, que ao final, a gente vai ver, ao final desse conflito entre essas duas famílias, a gente vai ver a formação do poder e da dinastia dos Tudor. Tá bom, galera? Muito bem. Os Tudor, pessoal, eles vão inaugurar o absolutismo na Inglaterra, tá certo? É um período que vai de 1485 até 1603. Os reis da dinastia Tudor são Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I e a rainha Elizabeth I, tá certo? O processo de centralização política na Inglaterra, como a gente está vendo, a gente relembra, né, que ocorreu a partir, como eu disse antes, da Guerra dos 100 Anos, né? A partir de então, o poder foi centralizado na figura do rei, tá certo? Em que esse trono vai ser disputado entre essas dinastias aí, essas famílias poderosas. Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver, uma cronologia sobre os reis do absolutismo inglês. Agora, assim como eu fiz com o absolutismo francês, a gente vai ver características rapidinhas de alguns deles, né? Então, a gente vai ter o rei Henrique VIII, ele vai governar de 1509 até 1547, pessoal, tá certo? E a gente vai ver que o governo dele, uma coisa que chama atenção, muita atenção na história do governo dele, foi o rompimento
dos ingleses com a Igreja Católica, tá certo? O rei Henrique VIII queria a carta de divórcio, ele era casado com a rainha Catarina, tinha já a filha, mas aliás, só uma filha sobreviveu, os outros filhos morreram, e aí então ele queria um filho homem. Então ele vai ter vários outros casamentos no qual a Igreja Católica não admitia a carta de divórcio. Então o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, ele vai unir o útil ao agradável. Ele já havia numa proposta de romper com a Igreja, porque ele não admitia a Inglaterra pagar tributos a Roma, sendo que eles não tinham nenhuma relação com a Roma. E Roma ficava distante da Inglaterra, então não tinha porquê eles entendiam de estar pagando esses impostos. Então, com o apoio do parlamento inglês, formado pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica e a gente vê surgir aí um rei com plenos poderes. Poder político centralizado em suas mãos e o poder também religioso. Tá certo, pessoal? Ao fazer isso, o rei Henrique VIII vai confiscar, pessoal, terras e bens que pertenciam à Igreja Católica e vai conseguir ali formar um Estado não laico, beleza? Durante o governo dele, no que diz respeito, se a gente for pensar sobre as características econômicas, ele vai incentivar as manufaturas têxtil, principalmente com a lei dos cercamentos, dos enclosures, que era o que, pessoal? Rei Henrique VIII, ele vai desapropriar terras que pertenciam ao Estado e que estava sendo habitada por alguns camponeses, beleza? Ele desapropria, ele cria essa lei, ele cerca essas terras e ele leiloa entre os lordes a preços baixos, com o objetivo de que esses lordes criassem ovelhas para aumentar a matéria-prima da indústria têxtil, que era a lã, beleza? Diante disso, vai gerar uma crise social no governo dele. A partir do governo dele, a rainha Elizabeth também vai enfrentar isso, mas ela vai saber resolver, que é a pauperização, ou seja, esses camponeses começam a deixar o campo, porque foram obrigados a abandonar a terra, e vão para as cidades, principalmente para Londres, onde vai ter um número de pessoas desabitadas, desabrigadas muito grande, tá bom, pessoal? Muito bem. Quando o rei Henrique, quando o rei Henrique VIII ele morre, a gente vai ver que o seu filho, pessoal, Eduardo IV, Eduardo VI vai assumir o poder, tá certo? Porém, ele vai governar por pouco tempo, pessoal. Sobre o reinado de Eduardo VI, vale lembrar de uma tentativa que ele vai fazer de aproximação entre a igreja anglicana e a igreja calvinista. Empreendida, né, em seu governo, mas que não vai ter muito sucesso, tá certo? Então, o governo dele é muito curto, ele morre muito jovem. Após o falecimento de Eduardo VI, a gente vai ver subir o trono vai para as mãos da filha mais velha de Henrique VIII, uma criança rejeitada, Maria I, pessoal. Ela vai ser conhecida pela alcunha de a Sangrenta, porque o governo dela também é muito curto, vocês vão ver, né? Ela governa de 1553 a 1558 apenas, mas nesse período, o ódio que ela tinha do pai, pelo pai ter a renegado, pessoal, pensa uma pessoa amarga, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar desfazer todas as ações, todas as políticas que o pai havia implantado. Inclusive, pessoal, ela começa uma perseguição muito ferrenha aos protestantes, levando à morte de muitos protestantes. Ela acaba com o chamado ela revoga o ato de supremacia, ato esse que tinha sido instituído pelo seu pai, tá certo? Que favoreceu muito a questão ultramarina da Inglaterra, tá certo? E a liberdade também que os calvinistas
tinham vai ser também revogada. Ela vai tentar mudar, ela vai tentar apagar toda a política que o pai dela tinha feito, tá certo? Ela também morre muito cedo. E aí, pessoal, vai vir uma briga, uma disputa pelo trono entre Maria de Stuart, tá certo? E a filha do rei, com Ana de Bolena, a Elizabeth, que vai vencer essa disputa, se tornando a rainha Elizabeth I. Ela vai retomar quase todas as políticas adotadas pelo seu pai, inclusive o ato de supremacia. Ela vai, pessoal, tentar conciliar, acalmar os ânimos dos protestantes, dos calvinistas, criando, inclusive, uma ramificação da igreja anglicana, quando ela cria a igreja, ou a crença, ou a doutrina puritana, desculpa pessoal, o olho aqui coçou, a doutrina puritana, tá certo? Então, ela vai também tentar conciliar os interesses dos lordes e dos comuns, e ela vai trazer o parlamento para o lado dela, pessoal. Ela era uma mulher muito estratégica, tá certo? Durante o governo dele que vão surgir os corsários, ou seja, uma política corso, que era o que? A legalização ou a pirataria de Estado, em que ela vai fazer alianças com piratas espanhóis. Isso vai favorecer demais a marinha inglesa, tá certo? Porque ela vai interceptar várias embarcações vindas, várias embarcações espanholas vindas da América carregada de prata e ouro. Tá certo, pessoal? E aí é no governo dela que a marinha, que a frota marítima inglesa começa a se fortalecer. Outra decisão que ela vai tomar, galera, é justamente a política dos cercamentos. Ela vai ampliar ainda mais esses cercamentos, aumentando então assim a produção de lã e alimentando e produzindo ainda mais a indústria têxtil, a manufatura têxtil, beleza? Outra coisa interessante, pessoal, é que no governo dela, ela vai incentivar aqueles camponeses que haviam perdido as terras, né, que tinham sido desapropriados das terras pelo Estado. Esses camponeses, eles vão, pessoal, ser incentivados a ir para a América do Norte e começar ali um processo de colonização, né? É por isso que é no governo dela que inicia a colonização inglesa na América do Norte, onde é fundada na colônia sul da América do Norte, a primeira colônia, a colônia de Virgínia, que recebe esse nome em homenagem a ela, a Rainha Virgem, porque ela nunca se casou, ela nunca teve filhos, e quando ela morre, ela não deixa herdeiros. Isso vai gerar um problemão para a Inglaterra, porque vai vir uma disputa pelo trono, e aí quem vai assumir o trono vai ser a dinastia Stuart. E isso vai gerar conflitos internos para os ingleses muito sério, porque os Stuart, pessoal, eram escoceses e católicos, tá certo? Nessa época, a Escócia, né, nesse momento aqui, a Escócia era uma colônia inglesa, beleza? Então, o reinado da família Stuart foi marcado por agitações sociais no campo e nas cidades, como vocês vão ver aqui à frente. Eu trouxe para vocês alguns reis, aliás, os reis da dinastia Stuart, né? A cronologia. A gente vai ver que durante o governo da dinastia Stuart vai ocorrer a revolução, a guerra civil na Inglaterra e também as chamadas revoluções inglesas, tá certo? A gente vai ver que durante o governo desses monarcas aí vai surgir a chamada República Puritana e o governo de Oliver Cromwell, que a gente vai ver mais isso na próxima aula, quando a gente tratar das revoluções inglesas, para o nosso vídeo não ficar ainda maior, tá? Mas a dinastia dos Stuart começa com Jaime I, ele assumiu o poder em 1602, seu governo vai até 1625. É no governo dele que ele vai, pessoal, ele não vai saber lidar com o parlamento inglês,
ele vai fechar o parlamento inglês, tá certo, pessoal? Ele vai perseguir os protestantes, então ele vai trazer uma agitação muito grande para a Inglaterra durante o seu governo. O sucessor dele vai ser Carlos I, que vai governar de 1625 até 1649. Carlos I vai enfrentar a Guerra Civil, tá certo, pessoal? Em que ele vai terminar sendo, como vocês vão ver aqui, ó. Eu trouxe aqui um perfil de cada um deles. Carlos I vai terminar sendo julgado e condenado à morte pelos revolucionários. E aí, entre o governo de Carlos I e o governo de Carlos II, a gente vai ver uma experiência republicana na tradicional monarquia inglesa. A gente vai ver o governo revolucionário de Oliver Cromwell, tá certo? A chamada República Puritana, que vai, pessoal, de 1649 a 1658. Com a morte de Oliver Cromwell, quem vai assumir o poder é seu filho, Richard Cromwell, só que Richard Cromwell não vai conseguir, não vai ter a habilidade de governo que o pai teve, por várias razões, que a gente vai ver isso melhor na próxima aula, ele acaba renunciando. Quando ele renuncia, vai vir um movimento de restauração da monarquia dos Stuart, e é nesse contexto que a gente vai ver Carlos II voltando, restaurando a dinastia Stuart, tá certo? Muito bem. Aí, diante disso, a gente vai ver que vão continuar ainda os conflitos internos ali da corte inglesa, por não aceitar a dinastia dos Stuart, pelas razões que eu já disse para vocês antes, tá certo? E aí a gente vai ter o governo de Jaime II, que vai ser o último rei da dinastia Stuart. Ele vai governar de 1685 até 1688, quando então ocorre na Inglaterra a chamada Revolução Gloriosa, em que o casal, a filha de Jaime II, Maria, e também o seu marido, Guilherme de Orange, protestante e holandês, eles vão ser convidados pelo parlamento a reinar na Inglaterra como reis, mas eles vão ser obrigados a assinar a Carta de Petição de Direitos, um documento na qual instituía agora a Inglaterra como uma monarquia constitucional. Então, tinha sido implantada uma Constituição e nessa Constituição foi criada a figura do primeiro-ministro, tá certo? Então, a Inglaterra não era mais absolutista, a partir de então se tornaria uma monarquia constitucional, em que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, beleza, pessoal? E a gente vai ver que, em linhas gerais, né, o governo dos Stuart foi um governo marcado por várias agitações, por eles serem muito autoritários, governavam sem ouvir, sem dar atenção ao parlamento, fechava o parlamento com frequência, pessoal, né? Ocasionando ali uma guerra civil, tá certo? Justamente pela forma arbitrária que governava, por ser de origem escocesa e por serem católicos. A aula ficou um pouquinho grande, mas eu trouxe o máximo de detalhe possível para vocês sobre as características peculiares do absolutismo na França e na Inglaterra. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós iremos estudar as revoluções inglesas, dando origem, então, às chamadas revoluções burguesas, né? No conjunto dessas revoluções, a gente vai ver o quê? A gente vai ver as revoluções inglesas, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ser aquela que vai dar fim ali na França, o chamado Antigo Regime. Tá certo, pessoal? Um beijo, fique com Deus, façam suas anotações e na nossa aula eu estarei disponível para a gente tirar as dúvidas e resolver questão. Um beijo e até mais.